Olá, meninas e meninos. Vou continuar com nossas aulas de aplicações das leis de Newton. Na aula anterior eu fiz uma aplicação num sistema de bloco, né? Onde nós trabalhamos um resumo das leis de Newton e aplicamos isso num exercício que nós costumamos chamar de sistema de blocos. Ou, neste caso, desse problema agora, nós vamos ter um sistema de blocos tracionados por um fio ideal, né? Então, o exercício modelo está na lista de exercício na nossa página do Classroom. O enunciado traz um sistema de bloco. O sistema de bloco é tracionado por um fio ideal. E esse fio ideal ele não estica. Então nós temos um sistema aqui formado por dois blocos, A e B. Temos uma roldana também ideal aqui, onde vai girar o fio. E os dois blocos estão presos, né? Então, se o bloco B for solto, inicialmente ele está preso aqui num ponto X. Quando ele for solto, ele vai acelerar o bloco A, né? Então, a aceleração vai ser no sentido da queda do bloco B. Aí nós temos que analisar qual é a força que é capaz de acelerar, tá? No enunciado, não tem atrito. E o fio é considerado ideal, portanto, ele não estica, ele não deforma. E não há atrito na superfície do bloco A aqui, e também não tem atrito do ar. Portanto, com condições ideais, né? São condições ideais para que o bloco A deslize sobre a superfície, tracionado pelo bloco B. Bom, aqui, então, a primeira parte é a análise das forças. Todo exercício você vai fazer uma análise de forças, tá? Para você saber qual é a força que é de tração, qual é a força que vai acelerar e assim por diante, né? Então, sempre que você for fazer uma aplicação das leis de Newton, você tem que encontrar a resultante das forças, né? Neste caso aqui, é mais simplificado, né? Porque é um exercício modelo. Então aqui a primeira coisa a observar é que se esse bloco for solto, a força da gravidade, que é o peso, né, o peso do bloco B, vai puxar o bloco A, vai acelerar os dois. Então o peso do bloco B vai acelerar o sistema. E nós vamos ter uma aceleração nesse sentido aqui, né, no sentido de A para B. Então nós vamos ter um movimento nesse sentido, tá? Bom, então essa é a análise inicial. Portanto, eu já tenho que saber aqui o peso do bloco B. Para mim poder descobrir o que o exercício vai pedir, a primeira análise eu tenho que saber essa força motriz aqui, essa força peso do bloco B. Como nós temos a gravidade aqui, a aceleração da gravidade, e temos a massa do bloco B, então nós aplicamos a lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, que diz que a força é a massa multiplicado pela aceleração. E nós sabemos que o peso é a massa multiplicado pela aceleração G, a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade é 10 e a massa do bloco B é 3. Então nós sabemos que o peso do bloco B é igual a 30 newtons. Bom, isso é a informação inicial que o enunciado nos deu, né? Bom, feito essa análise no enunciado, eu já sei que não tem atrito, sei que o bloco B vai acelerar o bloco A e o bloco B juntos, né? Os dois vão ser acelerados por uma força de 30 newtons. Ele pede aqui no enunciado do livro para você determinar a aceleração do sistema e também pede para determinar a força de tração no fio, né? Essa força aqui que vai tracionar. Bom, então essas são as duas perguntas. Determinar a força de tração no fio e também a aceleração. Bom, aqui, então, eu já vou fazer o diagrama, né? Eu sei que o peso do bloco B é orientado para baixo. Aí nós vamos ter esse fio esticado, é a força que o A vai exercer no B e que o B exerce no A por consequência, né?
Então eu vou ter aqui o B tracionando o bloco A, vai ter uma força de tração nesse sentido, que eu vou chamar de tração do bloco B sobre o A força de tração do B sobre o A, e a força de tração está aqui no fio, né, esticado. Esse fio esticado aqui, então, vou chamar de tração do bloco A sobre o bloco B. Então, eu tenho a força do A sobre o B e do B sobre o A. Então, aqui eu paro de ação e reação. Essas duas forças aqui, quando eu fizer a resultante dessas duas forças, vai dar zero, porque elas são iguais em módulo, portanto, o sentido é contrário, uma contra a outra. Essa resultante, portanto, vai dar zero. Bom, isso você tem que fazer sempre que começar a resolver um problema. Você deve pensar a força, as forças que estão atuando inicialmente, a que acelera, e as demais forças que vão fazer parte do sistema. Então, para fazer a resolução, eu posso, quem tem prática, já vai direto na solução da aceleração, porque ele já sabe que não tem atrito, né? Não tem atrito aqui, ó. Não tem atrito do ar e também não tem atrito no sistema aqui. O FAT é igual a zero. Se o FAT é igual a zero, então fica fácil para mim deduzir o sistema de forças, que é a primeira análise que eu vou fazer, né? As forças que atuam no sistema. Bom, então eu já sei ali que no bloco B aqui eu tenho a força peso, que é o peso do bloco B. Eu já sei quanto vale, né? É 30. Eu sei o bloco B, que vale 30 newtons, mas eu tenho a tração aqui, a tração do bloco B puxando o ar. Então eu tenho aqui uma força chamada de tração, que é a tração exercida pelo bloco B sobre o bloco A. Bom, essas são as forças que atuam. Então a resultante dessas forças seria o peso menos a tração aqui, ó. Considera menos aqui a tração e o peso para baixo mais. Então, peso menos a tração do bloco B sobre o A. Agora eu vou fazer a análise aqui para a tração e as forças que atuam no A. Então, já separei, né? Eu sempre separo os sistemas, o sistema aqui formado pelas duas massas, o bloco A e o B, né? Faz uma análise de força separado, para ficar mais fácil de visualizar. Então eu já sei aqui que tem a tração do fio, né? É a tração que nós vimos inicialmente ali do fio, né? O B preso ao bloco A, que nós chamamos de tração de A sobre o B. Só que o A está apoiado numa superfície aqui, ó, plana, horizontal, sem atrito, mas está apoiado. Então o A também tem a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre o bloco A, o peso do bloco A. Quando o bloco A ficou apoiado na superfície, então nós temos aqui a força de contato da superfície sobre o bloco A. Então a superfície exerce uma força sobre o bloco A que nós chamamos de contato normal, a força normal. Então nós temos aqui também no bloco A a força normal do bloco A. Bom, feito isso, eu já fiz análise de força. Agora eu vou aplicar as leis de Newton, né? Mas antes disso, vou aplicar a segunda lei de Newton. Mas antes disso, eu posso já fazer direto aqui. Aqui eu não posso cortar ou simplificar o peso de B com a tração de B sobre A, porque são forças diferentes, né? E elas não equilibram. Aqui eu tenho forças diferentes também, só que o bloco A ele está apoiado numa superfície em equilíbrio na vertical. Então eu posso simplificar aqui, eu já fazer uma análise antecipada de força e fazer aqui, que o peso de A equilibra com a normal de A. Então essas duas aqui, a resultante dá zero. Sobrou no A apenas a tração de A sobre B, que é o fio, né? A tração do fio. Bom, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton, né? Vou aplicar a segunda lei de Newton, aonde nós sabemos lá que a força resultante é o produto da massa multiplicado pela aceleração, né? A segunda
lei de Newton. E aí todos já sabem, porque nós já falamos várias vezes sobre isso, não é? A segunda lei de Newton aplicada. Então a segunda parte aqui vai ser aplicar a segunda lei de Newton. A segunda parte da solução é aplicar a lei de Newton, onde nós sabemos lá que é a força resultante, a massa multiplicado pela aceleração do sistema, tá? Então aqui é a massa multiplicado pela aceleração do sistema. Aí eu vou fazer análise de força agora. Vou começar pelo bloco A, que eu vou chamar de... vou chamar o bloco A aqui, se eu tenho a força tração de A sobre B no sentido contrário do peso do B, vou dizer que essa aqui é negativa, tá? Ó, uma força para baixo positiva, outra para cima negativa. Então essa aqui vai ser positiva, a tração de A positiva sobre B e a tração de B sobre A negativa. Nesse caso aqui nós mudamos o sinal para dar a direção e o sentido do movimento nesse caso. Então fazendo aqui a análise, aonde eu vou pegar primeiro para o bloco pode ser pelo bloco A, tá? Vou pegar para o bloco A na ordem alfabética ali. Então, análise de força resultante para o bloco A. Então, eu tenho o bloco A aqui. No bloco A, quantas forças eu tenho atuando no sistema que somadas não deu zero? O normal de A e o peso de A cancelou, portanto, eu só tenho a tração de A sobre B. Então, a força resultante sobre o A é a tração do A aplicada sobre B. Agora vamos pegar a massa, já que eu estou lidando com a massa A, então fica a massa de A multiplicado pela aceleração do sistema. A aceleração é igual. Agora vamos fazer o mesmo para o B. Bloco B. Quantas forças eu tenho resultante sobre o bloco B aqui? Quantas forças eu tenho aqui para obter a resultante? Tenho o peso, que é 30, peso de B é 30, e tenho a tração de B sobre A. Como é negativa, então ficaria assim, né? A força resultante, portanto, aqui vai ficar o peso do bloco B menos a tração do bloco B sobre o bloco A, igual a massa. Como eu estou lidando com a massa de B, então fica a massa de B e multiplicado pela aceleração. Fazendo análise aqui e obtendo a resultante, fazendo uma soma aqui, então nós vamos obter uma equação. Eu tenho a equação da massa A e tenho a equação para a massa B. Eu posso aplicar a lei de Newton agora para resolver qualquer problema de forma que nós vamos ter as equações prontas, né? Como eu quero achar na pergunta aqui a aceleração, a pergunta A é a aceleração, então eu vou pegar essas equações aqui, eu vou simplificar para encontrar a aceleração do sistema, já que ela é igual, né? É igual à aceleração. Bom, então aqui, ó, a tração de A e a tração de B sobre A são forças de ação e reação, elas se equilibram. Então eu não cortei inicialmente aqui, porque eu queria fazer a análise de forças. Então eu posso simplificar aqui, a tração de A sobre B e a de B sobre A. A soma vai dar zero. O que restou na equação geral aqui para a aceleração? Restou o peso do bloco B, que vai acionar o sistema, as massas de A e a massa de B, e a aceleração, que não tem como simplificar, porque é a mesma aceleração do sistema. Então ficou o peso do bloco B, é igual a massa do bloco A, mais a massa do bloco B. Como se comporta como única massa, eu vou colocar entre parênteses para dizer que eu tenho que somar antes, para depois multiplicar pela aceleração. Então veja, olha só, a segunda lei de Newton para o sistema ali ficou assim. O peso do bloco B eu conheço, as massas eu conheço e encontro a aceleração. Aí lembrando aqui, ó, que passa as massas para o outro lado para ser dividida. Então essa equação aqui, eu posso alterar ela fazendo o peso do bloco B a massa do bloco A mais a massa do bloco
B. Olha, a equação ficou assim, né? Eu fiz uma análise de forças e nós encontramos essa resolução aqui. Para encontrar a aceleração, se não houver atrito, vai ser assim, para um sistema formado por duas massas. Se tivesse atrito, né, o atrito seria no bloco A e seria contra aqui, ó. Seria no sentido contrário da tração do fio. Então teria um atrito aqui. Portanto, aqui nós teríamos um FAT, né? Teríamos uma força de atrito. Aí, aqui na equação geral, você colocaria o peso de B menos o atrito. É isso que altera quando houver atrito. Tá? Quando houver atrito, eu coloco aqui menos o atrito, o FAT. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que achar a força de atrito para o bloco A na superfície, já que é essa a nossa questão aqui. Se tivesse atrito, seria entre o bloco A e a superfície. Aí eu encontro a força de atrito no bloco A. Bom, fiz a análise de forças no sistema, tenho todas as equações, ó, aqui aplicar para a tração de A sobre B, ou a tração de B sobre A, já que elas são iguais, eu escolho sempre a mais fácil, né? A equação do A. Para encontrar a aceleração também, e aí eu vou aplicar agora aqui na pergunta A, para nós encerrarmos então o exercício. Nós fizemos análise de forças, fizemos toda a comparação do bloco A com o bloco B, então vamos determinar agora a aceleração. Né? Pergunta A, determine a aceleração. Aí eu vou escrever a equação aqui, né? A aceleração para esse caso ficou o peso do bloco B, dividido pela massa do bloco A, mais a massa do bloco B. Agora, substituindo os valores, né? Eu sei que o peso do bloco B que acelera o sistema é 30. Também sei que a massa de A e B é 2 kg A e 3 kg B. Então, substitua na equação e nós vamos ter aqui cálculo, né? Então, vai ficar assim, 30 newtons dividido por 2 quilos, né? A massa de A é 2 quilos, como nós vimos aqui, 2 quilos e B 3. Então, 2 quilos mais 3 quilos. A aceleração do sistema vai ser 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6. 6 newton por quilograma, 6 newtons de força para cada quilograma, ou eu também posso fazer no sistema de unidade que nós costumamos usar, 6 metros para cada segundo elevado ao quadrado. Então, a aceleração do sistema é 6 newton por quilo ou 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora determinar a força de tração no fio. Então, essa força de tração aqui, eu já fiz análise, né? Essa força que existe aqui no fio ideal, que o A está tracionado com o bloco B presos por um fio esticado, um fio ideal. Então eu posso escolher qualquer uma dessas resoluções aqui. Ó. Posso encontrar a tração de A sobre B ou de B sobre A, já que elas são forças iguais, né? São forças iguais porque é ação e reação. Eu vou escolher a mais simples. Eu vou escolher aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A. Tá? Então eu vou encontrar essa força aqui para o bloco A. Escolhi a mais fácil, né, das equações, escolhi a equação A e vou fazer assim. Então a tração do bloco A sobre o B. Como eu escolhi a tração do bloco A sobre o B, eu tenho que lembrar que é só a massa A. Massa A multiplicado pela aceleração. E aí nós já encontramos o valor da aceleração, que é 6, né? 6 newton por quilo ou 6 metros por segundo ao quadrado. Preciso só saber a massa de A. A massa de A nós vimos ali que é 2 quilos. Então, a tração do bloco A sobre o bloco B é igual a 2 kg multiplicado por 6 metros por segundo ao quadrado. Veja que agora, olha só, 2 vezes 6 é 12. Então eu encontrei aqui o que eu procurava.
Metro segundo ao quadrado multiplicado por quilograma dá um newton. A unidade é um newton. Certo? Então é isso. Olha só, eu fiz o cálculo. Inicialmente aqui eu fiz o diagrama das forças. Fiz análise de forças. Aí cheguei às equações lá, que nós vimos. Encontrei a aceleração. Apliquei para a tração do fio, escolhi a equação mais simples, de resolver. A equação mais simples foi para o bloco A, já que na resultante de força só restou essa força aqui. Poderia aplicar aqui que daria o mesmo resultado, tá? Daria o mesmo resultado, só que eu teria que pegar para o bloco B. Então eu teria 30, aí encontraria essa força de tração de B sobre A, massa de B vezes a aceleração. Daria o mesmo resultado, e o resultado nós conhecemos que é 12. Ok? Então, olha só, eu fiz aqui um exercício para vocês, aplicando a lei de Newton, por um sistema de bloco tracionado com um bloco suspenso por um fio ideal. Bom, espero ter contribuído. Dúvidas vocês podem me perguntar ou mandar recados, sugestões ali no canal do YouTube que eu vou responder. Ok? Até a próxima.